Olá, queridos irmãos e irmãs, chegou novamente o domingo e eu convido vocês a meditarem o Santo Evangelho proposto pela liturgia deste 16º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. E o tema que eu escolhi para esse 16º domingo é o seguinte: escolher a liberdade é estar à escuta de Jesus. Vou repetir: escolher a liberdade é estar à escuta de Jesus. Sempre que lemos o Evangelho, devemos colocá-lo no contexto cultural da época. Se não fizermos isso, corremos o risco de sermos vaiados por fiascos e dar uma interpretação que absolutamente não é a intenção do evangelista. Esse é o caso desta passagem, deste domingo, que é o capítulo 10 de Lucas, versículos de 38 a 42. Uma passagem da qual nasceu a distinção entre a vida ativa das pessoas comuns, normais, e a vida contemplativa dos que optam pela vida monástica, o claustro, com clara preferência de Jesus por esta. Nada disso. Cuidado. Vamos verificar o que este evangelho realmente diz. Comecemos lendo o capítulo 10, versículo 38. Você já está vendo aí na sua tela. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado. E certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. O evangelista nos diz que Jesus, acompanhado por seus discípulos, entrou num povoado. Aqui está a primeira inconsistência. Então, estão a caminho, de Jerusalém e só Jesus entra. Por quê? Jesus exclui os discípulos porque eles ainda não são capazes de entender a lição que ele dará. Ele entrou em uma aldeia, povoado. Quando nos evangelhos encontramos a expressão aldeia, é uma chave de interpretação que os evangelistas nos dão para indicar resistência, incompreensão ou hostilidade ao anúncio de Jesus. A novidade que Jesus traz, porque a aldeia é um lugar ligado à tradição, ao passado. A aldeia é onde vigora o pensamento: por que mudar? Sempre foi feito assim. Esta é a aldeia nos evangelhos. Esta aldeia não tem nome, precisamente porque ela representa a mentalidade ligada ao passado, que vê cada novidade com desconfiança. O nome da pessoa que hospeda Jesus é todo um programa, pois Marta significa senhora, dona da casa. A partir daqui entendemos que ela é a dona da casa, é Marta. E vejamos o que acontece. Versículo 39 agora. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Eis esta imagem que o evangelista nos dá de Maria, sentada aos pés do Senhor. Deve ser entendida no contexto cultural da época. Não significa adoração de Maria, ou que ela esteja contemplando ou venerando o Senhor. De jeito nenhum. Maria se coloca aqui na posição de discípula em relação ao mestre. Por exemplo, há São Paulo que diz em Atos capítulo 22, versículo 3, que foi instruído aos pés de Gamaliel. Assim, sentar-se aos pés de alguém significava naquela época reconhecê-lo como mestre, como seu professor, o seu guia. E no Talmud, o livro sagrado dos judeus, se diz, abre aspas, seja a sua casa um ponto de encontro com os eruditos, polvilhados com o pó de seus pés e bebam sua palavra com sede. Fecha aspas. Então, a atitude de Maria não é uma atitude de adoração, mas de escuta, como um discípulo a um mestre. Mas é algo estranho que Maria faz, porque ela não pode. Sim, ela é uma mulher. E as mulheres não têm os mesmos direitos e privilégios que os homens naquela sociedade. A mulher tem que ficar na cozinha, tem que ficar invisível. Retomando o Talmud, lemos que, abre aspas, as palavras da lei são destruídas pelo fogo antes que serem ensinadas às mulheres. Então, os rabinos se gabavam de que Deus nunca havia falado com uma mulher. Ele tinha feito isso apenas uma vez, com Sara, mas depois se arrependeu pela mentira de Sara,
como a gente lê lá em Gênesis capítulo 18, versículos de 13 a 15. E desde então nunca mais falou com uma mulher. Era essa a mentalidade judaica. Então Maria está fazendo algo escandaloso aqui, pois ela transgride o papel que a tradição sempre confiou às mulheres e assume a atitude do macho, do homem, do discípulo. Essa é a questão. Prossigamos agora com o versículo 40. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. Em vez disso, Marta é a fiel à tradição. Marta chega a repreender Jesus, responsabilizando-o pela ausência de sua irmã. E aqui está uma multiplicação do pronome pessoal me, que me. Ela está toda centrada em si mesma. Marta não suporta que a sua irmã tenha transgredido as regras, as normas que a tradição e a moral atribuíram às mulheres. Ou seja, que Maria aqui faça o papel de um homem, uma discípula, e pede a Jesus que a coloque de volta no papel onde a tradição sempre colocou as mulheres. Mas Jesus, em vez de repreender Maria, repreende Marta. Prossigamos. Versículos 41 a 42. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. A repetição do nome, Marta, Marta, significa reprovação. Como quando Jesus, vendo a cidade santa, dirá: Jerusalém, Jerusalém. No mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 34. Portanto, é uma expressão de reprovação. Literalmente, de uma só coisa há necessidade. Assim que Cristo fala, de uma só coisa há necessidade. E aqui está a frase: Maria escolheu a melhor parte, literalmente a parte boa, e esta não lhe será tirada. Então é necessário entender o que é que não pode ser retirado. O que não pode ser tirado de uma pessoa? Porque até a vida de uma pessoa pode ser tirada. Por que Jesus disse que Maria escolheu uma parte que não pode ser tirada dela? Ora, porque Maria escolheu a liberdade. Isso mesmo, a liberdade. Através da transgressão das regras e normas de comportamento. Uma coisa é a liberdade quando ela nos é concedida. Quando ela é concedida, também pode ser retirada. Outra coisa é quando a liberdade é fruto de uma conquista pessoal, tendo a coragem de transgredir as regras da tradição e as regras da religião. Então, quando alguém conquista essa liberdade, ninguém pode tirá-la dessa pessoa. Assim, a de Jesus, como dissemos no início, não é uma preferência por uma vida contemplativa em detrimento da ativa, mas é um convite à escolha da liberdade. E é interessante que para fazer esta escolha de liberdade, o evangelista não coloque um homem, mas uma mulher. Após essa reflexão que nos foi proporcionada por Frei Alberto Madi, faço eu, Padre Telmo, as minhas considerações pessoais. E cito uma famosa frase de Carlos Drummond de Andrade, poeta, cronista, contista brasileiro. Diz o grande Carlos Drummond de Andrade: a conquista da liberdade é algo que faz tanta poeira que, por medo da bagunça, preferimos normalmente optar pela arrumação. Vou repetir, olha só essa frase. A conquista da liberdade é algo que faz tanta poeira que, por medo da bagunça, preferimos normalmente optar pela arrumação. Pois bem, o Evangelho deste domingo nos chama a atenção para algo de fundamental importância nos dias atuais. O ministério da escuta. Isso mesmo. Falta, seja na igreja, seja na sociedade, a capacidade de colocar-se à escuta das pessoas. Vivemos em um mundo do barulho, do ruído, da música em alto volume, das pessoas falando alto, de aparelhos eletrônicos ligados o tempo todo, enfim, quase não se encontra mais espaço para ouvir
seja a nós mesmos, seja os outros. Isso explica, em boa parte, os desencontros entre casais, famílias, colegas de trabalho, membros da igreja, pessoas na sociedade. Mas há algo ainda mais grave para o qual o Evangelho deste domingo nos convida a refletir: o desequilíbrio entre os lugares ocupados pelos homens e mulheres no interior de nossa igreja, ainda nos tempos de hoje. Por mais que tenhamos avançado no compartilhamento das responsabilidades e tarefas, no entanto, nossa igreja segue sendo comandada por homens. As mulheres não têm acesso aos mais altos encargos no interior da mesma, bem como não podem exercer ministérios importantes, como o diaconato e presbiterato, considerados até o momento exclusivo dos varões. Passou da hora de se rever essa situação da mulher, que não é um dogma no interior de nossa igreja, diga-se de passagem. Outro aspecto ressaltado pelo texto bíblico que estamos refletindo é o fato de que a igreja deveria ser o lugar privilegiado da acolhida do Evangelho, da acolhida da Palavra de Deus. A formação de pequenos grupos de reflexão e meditação do Evangelho de Cristo deveria ser uma prioridade absoluta nas comunidades. Escutar, compreender e partilhar as palavras de Jesus Cristo deveria ser uma prioridade em toda e qualquer paróquia, quase paróquia ou comunidade cristã. No entanto, são raríssimas as comunidades que se organizam nesse sentido. O investimento humano e financeiro na escuta da palavra de Jesus é ínfimo, é pequenino em vista dos demais que a igreja realiza. Sem isso, não haverá autêntica e profunda evangelização de nossa gente. Finalmente, identificamos no Evangelho deste domingo duas atuações muito importantes e complementares na vida de todas as pessoas. Marta é a ajuda, Maria é a escuta. Marta representa o ser para, Maria representa o estar com. Marta é serviço, Maria é companhia. Todos os seres humanos necessitam em suas vidas de ambas as coisas, ou seja, aquilo que representa Marta e o que representa Maria. E concluindo a nossa meditação do Santo Evangelho desse 16º domingo do tempo comum, eu lhe convido a rezar comigo esta prece que já está aparecendo aí na sua tela. Senhor, agradar-te não consiste em fazer muitas obras, mas em fazê-las com boa vontade, sem apego e respeito humano. À noite serei examinado sobre o amor. Ensina-me, meu Deus, a amar-te como queres ser amado, que eu não me entristeça com os casos adversos do mundo, mas saiba o bem que eles podem conter. Nem me alegre com a prosperidade temporal, pois não sei ao certo se me asseguram a vida eterna. Dá-me, ó Deus, recorrer imediatamente a Ti em tudo com confiança, com amor e com verdade. Amém. Esta é uma oração de São João da Cruz, grande místico da nossa igreja. Beijo no coração de todos vocês, muito obrigado por nos acompanhar. Deus abençoe o vosso domingo e até o próximo final de semana, se Deus quiser.